O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 4. Samaya Palana Parva. Capítulo 13. Bhima feito combater e bater atletas principais. Janamejaya disse: enquanto viviam assim disfarçados na cidade dos Matsyas, o que fizeram aqueles descendentes da linhagem Kuru dotados de grande coragem, ó regenerado? Vaisampayana disse: ouve, ó rei, o que aqueles descendentes de Kuru fizeram enquanto eles viveram assim disfarçados na cidade dos Matsyas, venerando o rei dela. Pela graça do sábio Trinavindu e do Senhor da Justiça de grande alma, os Pandavas continuaram a viver não reconhecidos por outros na cidade de Virata. Ó Senhor de homens, Yudhishthira como cortesão se fez agradável para Virata e seus filhos, como também para todos os Matsyas. Um perito nos mistérios dos dados, o filho de Pandu os fez jogarem dados de acordo com a sua vontade e os fez se sentarem juntos no salão de jogos de dados como uma fileira de aves amarrada a uma corda. E aquele tigre entre homens, o rei Yudhishthira o justo, desconhecido pelo monarca, distribuía entre seus irmãos, na devida proporção, a riqueza que ele ganhava de Virata. E Bhimazena, de sua parte, vendia para Yudhishthira por um preço carne e iguarias de vários tipos que ele obtinha do rei. E Arjuna distribuía entre todos os seus irmãos os produtos de tecidos usados, os quais ele ganhava nos aposentos internos do palácio. E Sahadeva, também, que estava disfarçado como vaqueiro, dava leite, coalhada e manteiga clarificada para seus irmãos. E Nakula também dividia com seus irmãos a riqueza que o rei dava a ele, satisfeito com seu treinamento de cavalos. E Draupadi, ela mesma em uma condição lastimável, cuidava de todos aqueles irmãos e se comportava de modo a permanecer não reconhecida. E assim, atendendo às necessidades uns dos outros, aqueles guerreiros poderosos viveram na capital de Virata tão escondidos como se eles estivessem mais uma vez no útero de sua mãe. E aqueles senhores de homens, os filhos de Pandu, apreensivos do perigo proveniente do filho de Dhritarashtra, continuaram a morar lá em segredo, zelando por sua esposa Draupadi. E depois que 3 meses tinham se passado, no quarto, o grandioso festival em honra do divino Brahma, que era celebrado com pompa no país dos Matsyas, ocorreu. E foram lá atletas de todos os quadrantes aos milhares, como hostes de celestiais para a residência de Brahma ou de Shiva, para testemunhar aquele festival. E eles eram dotados de corpos enormes e grande bravura, como os demônios chamados Kalakanjas. E jubilosos com sua destreza e orgulhosos de sua força, eles foram muito honrados pelo rei. E seus ombros e cinturas e pescoços eram como os de leões, e seus corpos eram muito bem formados, e seus corações estavam muito tranquilos. E eles tinham muitas vezes obtido êxito nas arenas na presença de reis. E entre eles havia um que dominava o restante e desafiava-os todos para um combate. E não havia ninguém que ousasse se aproximar dele, quanto ele andava orgulhosamente na arena. E quando todos os atletas estavam tristes e desanimados, o rei dos Matsyas o fez lutar com seu cozinheiro. E, incitado pelo rei, Bhima decidiu relutantemente, pois ele não podia desobedecer abertamente à ordem real. E aquele tigre entre homens, então tendo reverenciado o rei, entrou na arena espaçosa, andando com os passos descuidados, de um tigre. E o filho de Kunti então o cingiu seus quadris, para o grande deleite dos espectadores. E Bhima então convocou para o combate aquele atleta conhecido pelo nome de Jimuta, que era como Asura Vritra, cuja bravura era amplamente conhecida. E ambos eram possuidores de grande coragem, e ambos eram dotados de bravura terrível. E eles eram como um par de elefantes enfurecidos e de corpos enormes, de 60 anos cada. E aqueles valentes tigres entre homens então alegremente se engajaram em uma luta corporal, desejosos de derrotar um ao outro. E foi terrível o confronto que ocorreu entre eles, como o estrondo do raio contra o leito pedregoso da montanha.
E ambos eram muito fortes, e estavam extremamente deleitados com a força um do outro. E desejosos de vencer um ao outro, cada um permaneceu ávido para se aproveitar do descuido de seu adversário. E ambos estavam imensamente satisfeitos e pareciam elefantes enfurecidos de tamanho prodigioso. E vários eram os modos de ataque e defesa que eles exibiam com seus punhos cerrados. E cada um se arremessou contra o outro e lançou seu adversário à distância. E cada um lançou o outro para baixo e o pressionou junto ao solo. E cada um levantou outra vez e apertou o outro em seus braços. E cada um jogou o outro violentamente para fora do seu lugar por bater com os punhos em seu peito. E cada um pegou o outro pelas pernas e girando-o em volta jogou-o no chão. E eles se esbofetearam com suas palmas que atingiam tão fortemente quanto o raio. E eles também atingiram um ao outro com seus dedos esticados, e, estendendo-os como lanças, enfiaram as unhas no corpo um do outro. E eles deram pontapés violentos um no outro. E eles bateram joelho e cabeça um contra o outro, produzindo o estrondo de uma pedra contra a outra. E dessa maneira aquele combate furioso entre aqueles guerreiros seguiu adiante sem armas, sustentado principalmente pela força dos seus braços e sua energia física e mental, para o deleite infinito da multidão de espectadores. E todas as pessoas, ó rei, tomaram profundo interesse naquele combate daqueles lutadores poderosos que lutavam como Indra e o Asura Vritra. E eles encorajavam a ambos com altas aclamações de louvor. E os peritos em luta de peito largo e braços compridos então puxaram e apertaram e giraram e arremessaram abaixo um ao outro e bateram um no outro com seus joelhos, expressando todo o tempo o seu desprezo pelo outro em vozes altas. E eles começaram a lutar com seus braços nus dessa maneira, os quais eram como massas de pontas de ferro. E finalmente o poderoso Bhima de braços fortes, o matador de seus inimigos, gritando alto agarrou o vociferante atleta pelos braços assim como o leão agarra o elefante, e erguendo do chão e segurando-o no alto, começou a girá-lo em volta, para o grande assombro dos atletas reunidos e do povo de Matsya. E tendo-o girado ao redor uma centena de vezes até que ele ficou inconsciente, Vrikudara de braços fortes arremessou-o para a morte no chão. E quando o corajoso e renomado Jimuta estava assim morto, Virata e seus amigos ficaram cheios de grande deleite. E na exuberância de sua alegria, o rei de mente nobre recompensou Valava lá mesmo com a generosidade de Kuvera. E matando numerosos atletas e muitos outros homens possuidores de grande força corpórea, ele agradou muitíssimo o rei. E quando ninguém podia ser encontrado lá, para enfrentá-lo nas arenas o rei o fez lutar com tigres e leões e elefantes. E o rei também o fez lutar com leões furiosos e poderosos no harém para o prazer das damas. E Arjuna, também, agradou o rei e todas as senhoras dos aposentos internos por cantar e dançar. E Nakula agradou Virata, aquele melhor dos reis, por mostrar a ele corcéis velozes e bem treinados que o seguiam onde quer que ele fosse. E o rei, satisfeito com ele, recompensou-o com presentes generosos. E vendo ao redor de Sahadeva um rebanho de bois bem treinados, Virata, aquele touro entre homens, também concedeu a ele riqueza de diversas espécies. E, ó rei, Draupadi, angustiada ao ver todos aqueles guerreiros sofrerem tormentos, suspirava constantemente. E foi dessa maneira que aquelas pessoas eminentes viveram lá disfarçadas, prestando serviços ao rei Virata. Kakavada Parva. Capítulo 14. O general Kishaka tenta cortejar Draupadi. Vaisampayana disse, vivendo sob esse disfarce, aqueles guerreiros poderosos, os filhos de Prita, passaram 10 meses na cidade de Matsya. E, ó monarca, embora ela mesma merecendo ser servida por outros, a filha de Ajnasena, ó Janamejaya, passava os seus dias em extrema miséria, servindo a Sudeshna.
E residindo dessa maneira nos aposentos de Sudeshna, a princesa de Panchala agradou aquela senhora, como também as outras mulheres dos aposentos internos. E aconteceu que, quando o ano estava prestes a terminar, o temível Kshaka, o comandante das forças de Virata, viu por acaso a filha de Drupada. Observando aquela dama dotada do esplendor de uma filha dos celestiais, andando pela terra como uma deusa, Kshaka, afligido pelas flechas de Kama, desejou possuí-la. E queimando com a chama do desejo, o general de Virata foi até Sudeshna, sua irmã, e se dirigiu a ela sorridente nestas palavras: esta bela dama nunca antes foi vista por mim na residência do rei Virata. Esta donzela me enlouquece com sua beleza, assim como um vinho novo enlouquece alguém com sua fragrância. Dize-me quem é essa dama graciosa e cativante possuidora da beleza de uma deusa, e de quem ela é, e de onde ela vem. Certamente, oprimindo o meu coração, ela me reduziu à submissão. Parece-me que, exceto ela, não há outro remédio para a minha doença. Oh, essa tua criada formosa me parece ser possuidora da beleza de uma deusa. Certamente, alguém como ela não é apropriada para te servir. Que ela governe a mim ao que quer que seja meu. Oh, deixa agraciar meu espaçoso e belo palácio, decorado com vários ornamentos de ouro, cheio de iguarias e bebidas em profusão, com pratos excelentes, e contendo todo tipo de abundância, além de elefantes e cavalos e carros às miríades. E tendo consultado com Sudeshna dessa maneira, Kshaka foi até a princesa Draupadi, e como um chacal na floresta abordando uma leoa, falou para Krishna estas palavras em uma voz sedutora: quem de quem tu és, ó bela? E, ó tu de rosto belo, de onde tu vieste à cidade de Virata? Conta-me tudo isso, ó dama formosa. A tua beleza e graciosidade são da perfeita primeira classe, e a graça das tuas feições é sem paralelo. Com seu encanto o teu rosto brilha assim como a lua resplandecente. Ó tu de sobrancelhas formosas, teus olhos são belos e grandes como pétalas de lótus. Tua fala também, ó tu de membros belos, parece as notas do cuco. Ó tu de quadris formosos, nunca antes neste mundo eu vi uma mulher possuidora de beleza semelhante à tua, ó tu de feições impecáveis. Tu és a própria Lakshmi que tem sua residência em meio aos lótus, ou tu és, ó de cintura fina, aquela que é chamada Bhuti. Ou, qual entre estas? Sri, Kirti e Kamti, tu és, ó tu de rosto belo. Ou, possuidora de beleza como a de Rati, tu és aquela que se diverte nos abraços do Deus do amor. Ó tu que possuis as sobrancelhas mais formosas, tu brilhas maravilhosamente, assim como a luz encantadora da lua. Quem há no mundo inteiro que não sucumbiria à influência do desejo ao contemplar o teu rosto? Dotada de beleza inigualável e graça celeste do tipo mais atraente, este teu rosto é assim como a lua cheia, seu resplendor divino parecendo sua face radiante, seu sorriso parecendo a sua luz suave, e seus cílios parecendo com os raios em seu disco. Ambos os teus peitos, tão belos e bem desenvolvidos e dotados de graciosidade sem igual e profundos e simétricos e sem nenhum espaço entre eles, são sem dúvida dignos de serem adornados com guirlandas de ouro. Parecendo em forma com os belos botões do lótus, estes teus peitos, ó tu de sobrancelhas formosas, são assim como os chicotes de cama que estão me incitando adiante. Ó tu de doces sorrisos, ó donzela de cintura fina, contemplando esta tua cintura marcada com 4 dobras, e medindo somente 1 palmo, e ligeiramente inclinada para frente por causa do peso dos teus peitos, e também olhando para estes teus quadris graciosos largos como as margens de um rio, a incurável febre do desejo, ó bela dama, me aflige muito. O flamejante fogo do desejo, feroz como um incêndio na floresta, e atiçado pela esperança que o meu coração nutre de uma união contigo, está me consumindo intensamente. Ó tu de beleza excelente, apaga esse fogo flamejante acendido por Manmata. A união contigo é uma nuvem carregada de chuva, e a tua rendição é a chuva que a nuvem pode derramar.
ó tu de rosto parecido com a lua, as violentas e enlouquecedoras flechas de Manmata afiadas pelo desejo de uma união contigo, perfurando este meu coração em seu rumo impetuoso, penetraram no seu âmago. Ó dama de olhos negros, essas flechas impetuosas e cruéis estão me enlouquecendo além de minha resistência. Cabe a ti me aliviar dessa situação por te entregares a mim e me favorecer com teus abraços. Enfeitada em guirlandas e mantos belos e adornada com todos os ornamentos, diverte-te, ó doce donzela, comigo até a tua satisfação. Ó tu do porte de um elefante no cio, merecedora como tu és de felicidade. Embora privada disso agora, não cabe a ti morar aqui em miséria. Que prosperidade inigualável seja tua. Bebendo vários tipos de vinhos encantadores e deliciosos e ambrosíacos, e te divertindo à vontade no desfrute de diversos objetos de deleite, ó dama abençoada, obtém prosperidade auspiciosa. Essa tua beleza e essa plenitude da tua juventude, ó dama gentil, estão agora sem seu uso. Pois, ó donzela bela e casta, dotada de tal encanto, tu não brilhas, como uma guirlanda graciosa, jazendo nova e não usada. Eu abandonarei todas as minhas esposas antigas. Que elas, ó tu de sorrisos doces, se tornem tuas escravas. E eu também, ó donzela formosa, ficarei ao teu lado como teu escravo, sempre obediente a ti, ó tu do rosto mais bonito. Ouvindo essas palavras dele, Draupadi respondeu: ao desejar a mim, uma criada de origem inferior, empregada no ofício desprezível de ornar cabelo, ó filho de Suta, tu desejas alguém que não merece essa honra. Então, além disso, eu sou esposa de outros. Portanto, que o bem te aconteça, esse teu comportamento não é apropriado. Lembra-te do preceito de moralidade, isto é, que homens devem se deleitar somente com suas esposas. Tu não deves, portanto, de nenhuma maneira inclinar teu coração para o adultério. Sem dúvida, se abster de ações impróprias é sempre o esforço daqueles que são bons. Dominados pela ignorância, homens pecaminosos sob a influência do desejo obtêm ou infâmia extrema ou calamidade terrível. Vaisampayana continuou: assim abordado pela Sairindri, o pecaminoso Kshaka, perdendo o controle sobre sua razão e dominado pela luxúria, embora consciente dos numerosos males da fornicação, males censurados por todos e que às vezes levam à destruição da própria vida, então falou para Draupadi: não cabe a ti, ó bela dama, ó tu de feições graciosas, desconsiderar dessa maneira a mim que estou, ó tu de sorrisos doces, sob o poder de Manmata por tua causa. Se agora, ó tímida, tu desconsiderares a mim que estou sob a tua influência e que falo para ti tão cortês, ó donzela de olhos negros, tu terás que te arrepender disso depois. Ó tu de sobrancelhas graciosas, o senhor real deste reino inteiro, ó dama de cintura fina, sou eu mesmo. É dependendo de mim que o povo deste reino vive. Em energia e coragem eu sou incomparável sobre a terra. Não há outro homem sobre a terra que me rivalize em beleza corpórea, em juventude, em prosperidade, e na posse de objetos excelentes de prazer. Porque é, ó dama auspiciosa, que tendo em teu poder desfrutar aqui de todos os objetos de desejo e todo o luxo e conforto sem igual, tu preferes a servidão? Tornando-te a soberana desse reino o qual eu concederei a ti, ó tu de rosto formoso, me aceita, e desfruta, ó bela, de todos os objetos excelentes de desejo. Abordada nessas palavras execráveis por Kshaka, aquela casta filha de Drupada respondeu a ele assim de modo repreensivo: ó filho de um Suta, não ajas tão tolamente e não jogues fora a tua vida. Saibas que eu sou protegida por meus 5 maridos. Tu não podes ter-me. Eu tenho Gandharvas como meus maridos. Enfurecidos eles te matarão. Portanto, não tragas destruição para ti mesmo. Tu pretendes andar por um caminho que não pode ser trilhado por homens. Tu, ó pecaminoso, és assim como uma criança tola que permanecendo em uma margem do oceano pretende atravessar para a outra.
Mesmo que tu entrasses no interior da terra, ou te elevasses ao céu, ou fosses para a outra margem do oceano, ainda assim tu não poderias escapar das mãos daquela progênie corredora do céu dos deuses, capaz de triturar todos os inimigos. Porque hoje tu, ó Kshaka, me solicitas tão persistentemente assim como uma pessoa doente deseja a noite que porá um fim na sua existência. Porque tu me desejas, assim como um bebê deitado no colo de sua mãe desejando pegar a lua. Para ti que solicitaste dessa maneira a esposa querida deles, não há refúgio nem sobre a terra nem no céu. Ó Kshaka, tu não tens juízo o qual te leva a procurar teu bem e pelo qual a tua vida pode ser salva. Buti, Tri, Sri, Kirti e Kanti são respectivamente as personificações femininas da prosperidade, modéstia, beleza, fama e encanto. Capítulo 15. Draupadi enviada para levar vinho para Kshaka. Vaisampayana disse, rejeitado assim pela princesa, Kshaka, afligido com luxúria enlouquecedora e desprezando todo o sentido de retidão, dirigiu-se a Sudeshna dizendo, ó filha de Kekaya, age de modo que a tua Sairindri possa vir para os meus braços. Ó Sudeshna, adota os meios pelos quais a donzela do porte de um elefante possa me aceitar. Eu estou morrendo de desejo consumidor. Vaisampayana continuou. Ouvindo as suas profusas lamentações, aquela dama amável, a rainha inteligente de Virata, foi tomada de compaixão. E tendo deliberado consigo mesma e refletido sobre a intenção de Kshaka e sobre a ansiedade de Krishna, Sudeshna dirigiu-se ao filho de Suta nestas palavras. Na ocasião de algum festival, obtém iguarias vinhos para mim. Eu então enviarei minha Sairindri para ti sob o pretexto de trazer vinho. E quando ela se dirigir para lá em solidão, livre de interrupção, anima-a como tu quiseres. Assim acalmada, ela pode inclinar sua mente para ti. Vaisampayana continuou, assim abordado, ele saiu dos aposentos de sua irmã. E ele logo obteve vinhos bem filtrados e dignos de um rei. E empregando cozinheiros habilidosos, ele preparou muitos e vários tipos de iguarias seletas e bebidas deliciosas e muitos e vários tipos de carne de graus diferentes de excelência. E quando tudo isso tinha sido feito, aquela dama amável Sudeshna, como anteriormente aconselhada por Kshaka, pediu que sua Sairindri se dirigisse para a residência de Kshaka, dizendo, levanta, ó Sairindri, e dirige-te para a residência de Kshaka para trazer vinho, pois, ó bela dama, eu estou afligida pela sede. Nisso Sairindri respondeu, ó princesa, eu não poderei ir para os aposentos de Kshaka. Tu mesma sabes, ó rainha, quão sem vergonha ele é. Ó tu de membros impecáveis, ó bela senhora, no teu palácio eu não poderei levar uma vida lasciva, me tornando infiel aos meus maridos. Tu te lembras, ó senhora amável, ó bela, das condições que eu estabeleci antes de entrar em tua casa. Ó tu de tranças que terminam em cachos graciosos, o tolo Kshaka afligido pelo deus do desejo, ao ver-me, me insultará. Portanto, eu não irei para os seus alojamentos. Tu tens, ó princesa, muitas empregadas sob ti. Que o bem te aconteça, envia uma delas. Pois, sem dúvida, Kshaka me insultará. Sudeshna disse. Enviada por mim, da minha residência, certamente ele não te fará mal. E tendo dito isso, ela entregou um recipiente dourado equipado com uma tampa. E cheia de apreensão, e chorando, Draupadi mentalmente rogou pela proteção dos deuses, e saiu para a residência de Kshaka para buscar vinho. E ela disse, como eu não conheço outra pessoa exceto meus maridos, em virtude dessa verdade, que Kshaka não possa me dominar embora eu me aproxime da sua presença. Vaisampayana continuou, e aquela donzela desamparada então adorou Surya por um momento. E Surya, tendo considerado tudo que ela suplicou, mandou um Rakshasa protegê-la invisivelmente. E desde aquele tempo o Rakshasa começou a servir aquela dama inocente sob quaisquer circunstâncias.
E vendo Krishna em sua presença como uma corça assustada, o Sutta se levantou de seu assento, e sentiu a alegria que é sentida por uma pessoa que deseja atravessar para a outra margem quando ela obtém um barco.